Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o nosso Entre Linhas dessa terça-feira, dia 27 de abril de 2021, e vamos direto para as principais informações para a Prudente e toda a região. Em nome da Eleve Transportes e Locações, também Classic Equitec, tudo para o cavalo e cavaleiro, e Restaurante Umê, culinária japonesa. Vamos trazer as principais informações. São 2 blocos para você. No primeiro bloco, 2 notícias, depois outras 2 notícias no segundo bloco, aqui pela Prudente News 1070 e também nas redes sociais. Já estamos com os nossos comentaristas prontos aí para debaterem, para falar do que está nas entrelinhas da informação. Adolfo Padilha, Divaldo Ceresini e também Aline Scarelli. E a gente começa com o Banco do Povo de Prudente, que está oferecendo uma linha emergencial para as empresas, para apoiar micro e pequenas empresas dos setores mais afetados pela pandemia. O Banco do Povo, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, liberou uma linha especial ou emergencial com condições especiais por meio de disponibilização de 50 milhões em microcrédito no Estado, com taxas de juros de 0 a 0,35% ao mês para capital de giro. Bom, comentando esse assunto, Divaldo Ceresini, mais uma linha de crédito liberada. Agora tem muitos rumores aí que as pessoas não conseguem acesso a essas linhas de crédito. O dinheiro, quando vem do... Bom, primeiro, muito bom dia a todos, né? Muito bom dia aos colegas de bancada, aos ouvintes. Quando o dinheiro vem do governo do Estado, nós temos diversos relatos de muita dificuldade das pessoas em conseguir o crédito. E esse crédito, no momento de pandemia, como nós vivemos, no qual os negócios foram muito afetados, ele é muito importante para que as empresas continuem vivas, né? Nós sempre temos dito aqui que nós poderíamos ter combatido de maneira diferente essa pandemia, principalmente sob o ponto de vista de manutenção do emprego e da renda. Infelizmente, o governo cometeu muitos erros, em especial o governo do Estado, em relação a essa questão, e o que a gente espera é que existam medidas minimizatórias desse impacto, né? Esse dinheiro pode parecer pouco para muita gente, mas para aquele pequeno negócio, que é para o qual esse crédito é destinado, isso pode fazer uma grande diferença na manutenção daquele 1, 2 empregos que aquele negócio gera. Então, é sim muito importante, mas mais importante do que existir a linha de crédito, é importante que esse crédito chegue àquelas empresas que realmente necessitam dele. Muito bem, vamos lá, Adolfo Padilha, bom dia, bem-vindo aqui à Prudente News e ao nosso Entre Linhas. Melhorou aí a coluna? Você estava com um problema na coluna, hein, Padilha? Pode ligar o microfone aí e bem-vindo. A idade, né? A idade vai chegando para todo mundo. Um alô aí para todos os nossos ouvintes. A gente que treinou muito, né? Vai chegando, vai ficando velho, junta já está tudo desgastado já. Então, de vez em quando, pega mesmo e tem que ficar de repouso. Olha, eu vou pegar um ponto aqui da entre linhas, né? Primeiro, isso que você falou na abertura da pergunta que você fez para o Divaldo. Muita gente não consegue o crédito, pelo menos dizem. Como na Caixa também teve problema. Na Caixa, para pegar o crédito, o empresário, e houve várias denúncias disso, o empresário foi obrigado a fazer seguro, o empresário foi obrigado a contratar serviço, senão o banco dificultava para conseguir aquele auxílio emergencial que o governo federal liberou. Teve até denúncias sobre isso diretamente para a deputada Carla Zambelli na época, muitos empresários me procuraram, eu até cheguei a conversar com ela sobre isso, mas quando chega lá, é negado, né? Então, aqui é a mesma coisa. Primeiro, quem vai conseguir? Será que consegue pegar? Porque ajuda é essencial. Seja de 10 mil, 200 mil, é essencial. Serasa, porque a maioria dos empresários entraram no Serasa, atrasaram o pagamento, estão com dificuldade. A maioria dos empresários, alguns deles com problema trabalhista, porque o funcionário não entendeu a pandemia e deixou de receber. Então, são coisas que têm que ser recosturadas aí, se não foi feito, né? E para a parte da Secretaria da SEDEP, eu acho que uma divulgação maciça, né? A SEDEP tem muita coisa para oferecer. Falta, às vezes, uma comunicação mais em massa. A SEDEP tem caminhos lá que facilita muito para o empresário a abertura de uma empresa, orientação no sentido do que ele precisa para fazer isso. Por exemplo, o Banco do Povo, né? O Presidente Prudente sempre tem uma média muito boa de empréstimo do Banco do Povo, mas sempre fica muito abaixo das outras cidades e sobra dinheiro. Talvez uma comunicação mais pesada por parte da Secretaria possa ajudar mais pessoas a ter essa informação, como nós estamos fazendo aqui hoje no programa.
Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli, bom dia, bem-vinda. Aqui é o nosso Prudente News 1070, Entre Linhas. Vamos lá, a sua opinião. Bom dia a todos que nos acompanham aí. Obrigada pelos feedbacks, pelas conversas no WhatsApp. O negócio está caminhando. Então, me traz preocupação os comentários anteriores, tanto do Padilha como do Divaldo, a respeito dessa dificuldade, né? Se há dificuldade no Banco do Povo, que é para fomentar a economia, né, de quem precisa ali, de quem precisa de um braço do Estado, imagina nos bancos, né, como foi relatado pelo Padilha, enfiando goela abaixo aos empresários uma venda casada, atrelando a compra de seguros, por exemplo, né? Sobre isso, não pode, é proibido a venda casada. Inclusive, quando a gente reclama no PROCON, existe notificação e é possível de desconsiderar, por exemplo, descontratar o seguro, né? Porque não pode, é violação do direito do consumidor. Apesar disso tudo, eu vejo com bons olhos essa tentativa do município, também atrelada ao governo estadual, de liberar créditos, porque é uma tamanha crise que a gente vem enfrentando, né? E engana-se quem pensa que se nesse momento não tiver ali o braço do Estado com liberação de crédito, né, não vai conseguir. Se não for através desse tipo de ferramenta, dificilmente os microempresários, empresários vão conseguir sair desse sufoco. Então, agora é hora de fomentar mesmo, né? Agora, sim, essas ações emergenciais, elas são feitas e existem critérios a ser cumprido, e muitas vezes é aí quem cria o obstáculo, né? Então, precisa sim surgir com esses critérios exatamente sobre eles, porque talvez uma dificuldade numa documentação, talvez pode ser sanada com um auxílio técnico, né? Então, cada caso é um caso, mas eu vejo com bons olhos. É fato que o pessoal do Banco do Povo lá tem disposição, sim, de liberar, visto que existe orçamento para isso, né? Então, tem essa reserva, mas é preciso buscar mesmo, pessoal, e cada vez questionar os critérios, porque com o questionamento possa mudar e aí alcança mais pessoas que precisam. Então, vamos lá procurar esses fomentos. Muito bem, olha, uma tabela da Casa Civil da Presidência lista as acusações frequentes sobre o desempenho do governo federal no enfrentamento à Covid-19. A relação de 23 itens, a qual o Universo Online, o UOL, teve acesso, foi encaminhada por e-mail a 13 ministérios. Cada ministério deveria produzir respostas para rebater as afirmações e encaminhá-las à Casa Civil até a última sexta-feira, na verdade, dia 23. O ministro da Casa Civil, o general Luiz Eduardo Ramos, confirmou ao Universo Online a existência do documento e afirmou que as respostas vão ajudar na defesa do governo na CPI. Bom, vamos lá. Adolfo Padilha, como é que você vê essa notícia, a existência dessa lista? Nada demais. É a estratégia de defesa para uma CPI que tentaram fazer uma arapuca para tentar culpar o governo federal de culpas que ele não tem. Pode ter erros durante a pandemia, mas culpa e erro é uma coisa muito diferente. A culpa, o dolo, são diferentes de erro. Diante de uma pandemia que o mundo inteiro desconhecia. Vamos acusar o governo federal do quê? Do uso profilático. Já está sendo usado em países da Europa, né? Do uso da ivermectina, já está sendo usado no país da Europa, daí dos cloroquina, a mesma coisa. Vamos acusar o problema do governo do quê? Da crise em Manaus? O presidente esteve lá semana passada e foi ovacionado pelo povo. Será que o povo de Manaus sabe menos do que os lacradores daqui da cidade, daqui da nossa região, que deduzem que o presidente é o culpado de Manaus? Como assim? Se o presidente fosse culpado de Manaus, ele ia ser apedrejado, né? Então, essa defesa é uma articulação estratégica. Para quem diz que o governo não tem articulação, é outro cala a boca, para ver o que cada ministério pensa e articular uma resposta única. Uma estratégia inteligentíssima. Não tem nada disso que o UOL falou, que vazou, não. O ministro deixou bem claro, não tem nada de segredo aqui, não. Nós estamos articulando uma defesa. Uma CPI que tem Renan Calheiros, um bandido, como relator, e Humberto Costa, do PT, que foi delatado num sistema de corrupção de mais de 2 bilhões de reais. Você acha que daí tem moral para investigar alguém? Então, o governo federal faz certo, faz bem, demonstra estratégia e demonstra habilidade em lidar com os problemas. Nada mais do que uma ação de defesa coordenada, combinada estrategicamente. Tá? Não tem nada do que os lacradores e os mimizentos vai dizer, não, os coronamínios. Ah, tá vendo? Ele assume a culpa quando ele monta uma estratégia. Não, é só usar um pouquinho a cabeça e vai ver que é uma estratégia inteligente. Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli, a sua opinião sobre essa lista é uma estratégia?
Eu penso que essa estratégia deveria ter sido utilizada, né, como foi dito, de modo inteligente, para o combate ao Covid, porque se tem estratégia para defesa, deveria ter estratégia para priorizar a vida, né? Agora, vamos falar real, gente. Quem teve mais tempo na pasta do Ministério da Saúde foi o Pazuello, o pior ministro da história desse país. Quem colocou ele lá foi as Forças Armadas, né? O Heleno, o Braga Neto. Esse pessoal precisa se responsabilizar sobre essa tamanha merda. Eu vou falar merda mesmo. Por quê? Como que coloca um general que não é da saúde, que nem conhecia o SUS, gente? Ele falou que não conhecia o SUS. Agora vamos falar real, mais uma realidade. Não há malabarismo possível, nenhuma retórica possível para livrar esse governo da tamanha pouca importância ao Covid. Isso é uma prova tão irrefutável, por quê? Olha o que aconteceu, como se não bastasse tudo que a gente vem acompanhando, né? Desde o início da pandemia. O presidente o tempo todo discutindo se usa ou não máscara, se vai tomar vacina ou não, se é uma gripezinha ou não, que ele falou no discurso dele, que era uma gripezinha, que ele tinha história de atleta, isso ele falou. Agora, tudo isso, ele só demonstra mais patente os erros, a culpa, a responsabilização desse governo pela péssima condução da Covid, que agora, no orçamento de 2022, eles não trouxeram de forma detalhada como será o combate à Covid. Então, errou o ano passado, errou esse ano, e para o ano que vem, sepulta o erro. Então, nós vamos permitir, eu acho que essa CPI vai trazer muita coisa, nós vamos ficar aqui muito vigilante. Essa lista que eles fazem nada mais é do que entender que eles têm ciência do erro, da culpa, do dolo, da irresponsabilidade, e nós vamos acompanhar. Eu acho que é muito grave o que está por vir aí. E é sobre isso que a gente precisa ficar de olho. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini, a sua explanação sobre esse assunto, a lista com 23 itens. Pois é, eu acho muito importante o governo se preparar para explicar, né, aquilo que recai de acusação sobre ele e prestar esse esclarecimento. Afinal, é dever de todo agente público prestar contas da sua atuação. Eu, sinceramente, não entendo o motivo desse assunto ser tratado como segredo de Estado, embora também não veja motivos para que isso venha a ser discutido antes do momento, né? São pontos, a maior parte deles importantes, sim, que sejam esclarecidos, e o que eu espero é que realmente haja um esclarecimento disso, né? A gente está bastante acostumado, de um lado, ver gente atacando qualquer coisa, por mais insignificante que seja, e, de outro lado, gente querendo defender o indefensável. Eu entendo que essa CPI ela é importante, mas ela seria muito mais relevante para o brasileiro se ela tivesse gente séria, só gente séria compondo. Infelizmente, a gente vê lá pessoas acusadas de corrupção, inclusive na área de saúde, vê gente com extensa ficha no STF, né? E pessoas que eu acredito que não vão utilizar essa CPI para prestar esclarecimentos à população, mas sim para fazer uso de projeção política que essa CPI tende a dar. Infelizmente, mais uma vez, o Senado, na minha opinião, vai castigar o povo brasileiro em favor de alguns poucos senadores. Muito bem, o Adolfo Padilha pediu a palavra. Vamos lá para a sua réplica. 30 segundos, Padilha. A gente precisa corrigir alguns pontos, né? A realidade, o fato é que o pior ministro da Saúde deve ter sido o Humberto Costa, do PT, porque ele foi delatado num desvio de 2 bilhões de reais. Esse é o pior. Então precisamos entender o parâmetro dos coronamínios que torce para o vírus e não torce para o governo por ideologia política, né? Gripezinha, repito, tem um áudio do Drauzio Varela falando que seria só uma gripezinha. O presidente, quando disse de gripezinha, ele quis referir ao histórico atlético dele. Eu tive, para mim, foi um efeito de gripezinha mesmo. Infelizmente, graças a Deus, porque eu também não bebo, fui atleta a vida toda. Será que ele está tão errado, né? Um país incompetente na gestão, já vacinamos mais de 1,5 milhão de pessoas num dia. Foi a segunda melhor média do mundo, né? E para terminar, nós estamos aí caminhando para 100 dias de vacinação, ficando em terceiro do mundo sobre o número de pessoas que foram vacinadas em 100 dias. Essa é a incompetência do governo federal na cabeça de alguns. Aline Scanelli, vamos lá. Pediu a palavra, vamos para a sua tréplica.
As pessoas, elas não podemos subestimar a inteligência de ninguém, são as notícias e elas não são mentirosas, elas são reais. Eu penso que uma CPI, ela existe porque tem uma necessidade, não é só querendo promover X ou Y, não, porque, gente, são mais de 350 mil mortos, né? Eu já disse, mas assim, não há como ter malabarismo possível para defender esse indefensável, porque assim, foram twitters, foram discursos, foram questões publicamente que o governo e seus ministros também falaram sobre a Covid. Eles disseminaram muitas inverdades, foi muitas inverdades, pessoal. Então, assim, a gente está acompanhando. Eu acho, assim, não dá para passar pano para essas questões. É uma fala, um clichê dizer passar pano, mas é grave. São quantas mil mortos, né? São quantas pessoas que ficaram ali esperando e porque ficou esperando muito, acabou tendo um agravamento da saúde. E pior, né? 14% da população imunizada não é para festejar, não. A gente está muito aquém do possível. Muito bem, olha, nós vamos encerrar esse primeiro bloco aqui do Entre Linhas e nós voltamos já já com muito mais para você, em nome da Eleve Transporte e Locações, também do restaurante Umê, culinária japonesa, e Classic Equitec, tudo para o cavalo e cavaleiro. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta com Entre Linhas. Eu sou Eudes Figueiredo, estamos aqui com Divaldo Cerezini, Aline Scarelli e Adolfo Padilha para comentar mais duas informações importantes no dia de hoje. Olha, vereadores voltam a atender mediante agendamento a partir de hoje, terça-feira. Com a flexibilização do Plano São Paulo, munícipes poderão marcar horário com parlamentares em seus gabinetes. Acesso às sessões continua restrito. Bom, vou passar aí para Adolfo Padilha primeiro e dizer o seguinte: Adolfo, os vereadores atendem um de cada vez, não era possível continuar atendendo? Não, eu até acho que era, né? Se eles fizessem um protocolo de segurança, acho que não teria muito problema. Mas, de qualquer forma, tem muita gente que fala que vereador não serve para nada, que vereador não faz nada. Não, gente. Tem muitas pessoas aqui na nossa cidade, como em outras, que depende daquela ajuda do vereador para uma consulta médica, que depende daquela ajuda do vereador para uma cesta básica. É certo? Não, não seria certo, né? Não, poderia não precisar de ninguém, simplesmente a prefeitura conseguir atender a todos. O vereador, na verdade, é um assistente social remunerado, né? É uma outra questão que a gente pode discutir um outro dia, e que é importante o atendimento dele, sim, para essas pessoas. Então, seja online ou não. Agora, será que o perfil dessas pessoas online sabem como chegar no vereador? A gente sabe que muita coisa se evoluiu, a gente sabe que hoje as pessoas, a maioria, sabe mexer no smartphone, mas como você disse, eu acho que poderia sim ser tabelado um horário de atendimento, um por vez, no gabinete, não teria nada demais não, talvez faltou alguém dar essa ideia para o presidente Dermerson, que é até muito aberto para ouvir e para tomar decisão. Muito bem, vamos lá, Divaldo Cerezini, a sua opinião, os vereadores vão agora atender a população presencialmente, né? Eu acredito que eles, pelo menos seria dever deles, ter continuado atendendo de alguma forma, né? Por telefone, por videochamada, ou mesmo presencialmente em locais abertos e com o devido distanciamento social, que é o que a gente sempre defende, né? Eu concordo que os gabinetes são um pouco apertados e às vezes não bem ventilados, principalmente a sala, a antessala, né? Que é onde ficam os assessores ali. Então, é um ambiente que talvez ele possa facilitar, aquele ambiente ali possa facilitar a propagação do vírus. Talvez em um outro ambiente, mais aberto, mais arejado, pudesse ter continuado, sim, lá na própria Câmara esse atendimento, né? Agora, infelizmente, isso que o Padilha disse é a realidade de grande parte dos nossos vereadores, e não só aqui em Prudente, né? Um assistente social muito bem remunerado, mais do que todos os assistentes sociais. Eu gostaria muito de ter vereadores que fossem muito além disso, né, que trabalhassem para construir soluções para que as pessoas tivessem a sua independência, para que o município fosse mais fácil de gerar emprego, de gerar renda, e não ficar dando nome de rua, ficar indicando instalação de lombada, ser um mero despachante ou um assistente social que tem um valoroso trabalho, mas
é necessário conhecimento técnico para exercer essa função, coisa que grande parte dos nossos eleitos não tem. Muito bem, vamos lá, Aline Scarelli, como é que você vê essa notícia? Então, pessoal, eu penso que seja uma importante retomada, mas é importante dizer, né, estou sendo aqui um pouco redundante, assim, porque eles não pararam o atendimento, eles, na medida do possível, estavam atendendo de modo virtual, pelo WhatsApp, com os seus assessores, e eu sou daquelas pessoas que não querem demonizar a atividade política. O vereador, ele tem uma função, e não é de dar cesta básica e nem ser assistente social. O que serve o vereador, para quem não sabe? O vereador é a ligação entre o governo e o povo, gente. O vereador cabe elaborar leis municipais e fiscalizar o executivo, no caso do prefeito, né, vai fiscalizar o prefeito. E são os vereadores que propõem, discutem a aprovação de leis. Aqui em Prudente, a gente tem uma Câmara que ela é exemplo, porque ela é uma Câmara que tem a maior economia e ganhou prêmios, inclusive, no país. Então, assim, a gente vem cansado da atividade política, a gente acha que ela não emancipa, que não transforma, mas não é bem assim, a gente precisa apostar na atividade política, visto que a gente tem aqui nessa bancada pessoas que, filiadas ou não, realizam atividade política, e o vereador é uma autoridade no município. Então, atendimentos são importantes, eles vão ter que criar um formato, uma estrutura de agendamentos, isso é a cargo deles, né? E outra coisa, a Casa do Povo é para receber as pessoas, nós não estávamos assim com a porta aberta em razão da pandemia, isso também aconteceu em outros órgãos, por exemplo, o INSS ficou fechado por muito tempo com atendimento online, e agora está retomando presencialmente. Então, eu não demonizo a nossa Câmara, parabéns para os vereadores que, na medida do possível, estão retomando as atividades, e eu aposto muito que tem que dar certo esses atendimentos por agendamento. Muito bem, vamos lá para a nossa última notícia de hoje. Eu imagino que esse tema vai pegar um pouco de fogo aqui no nosso programa. Olha, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, pediu ao presidente Jair Bolsonaro a devolução do projeto que prevê multa para o empregador que pagar salário diferente a homens e mulheres que exercem a mesma função. O pedido foi feito por meio de um ofício do senador Irajá, do PSD do Tocantins, primeiro secretário do Senado, à Secretaria-Geral da Presidência, na última sexta-feira. Vamos lá, por que será que pediram de volta esse documento, né, esse projeto? Vamos lá com Divaldo Ceresini, primeiramente fazendo os comentários. Pois é, o pedido desse projeto, de retorno desse projeto, se dá em razão de uma alteração que aconteceu na tramitação dele entre Câmara e Senado, né, em relação ao valor da multa e estabelecida caso seja identificada a diferença salarial, né. Agora, o que eu sinceramente tenho bastante dificuldade em aceitar esse tipo de situação, né. Nós já temos leis que obrigam você, independente, não há menção específica de sexo, mas diz que para a mesma atividade os salários têm que ser iguais, né? Aí você começa a fazer uma lei dizendo, olha, mas se a diferença for de salário entre homem e mulher é uma coisa, agora se a diferença de salário for entre branco e índio é outra coisa, gente, a diferença é a mesma coisa. Se houver a diferença salarial, o problema é o mesmo, né? Nós precisamos de um ajuste de legislação para tornar o país mais simples e não mais complicado. E a todo momento o que a gente vê é a criação de leis para complicar ainda mais aquilo que já é difícil. As pessoas, elas merecem todo o nosso respeito, e sejam elas patrões, empregados, prestadores de serviço autônomo, merecem a sua remuneração por aquilo que constroem pela empresa de maneira justa, combinada. Isso tem que ser respeitado. Nós precisamos fortalecer essa relação entre o prestador de serviço e o tomador de serviço. E o que nós vemos a todo momento é a legislação atuar no sentido de criar ainda mais confusão nessa relação e, principalmente, criar mais demanda ainda para um judiciário que já é abarrotado, que já não faz justiça para ninguém e que a gente está a todo momento criando ainda mais demanda. Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli, como é que você viu essa notícia? Com relação ao regimento interno, como esse projeto de lei ele caminha há 10 anos na Câmara,
e foi para o Senado, e aí teve uma alteração, então ele volta para a casa de origem, é justamente por esse motivo, para poder ver o que foi modificado lá pelo Senado, né? Então é isso, gente, assim, são por razões regimentais esse vai e vem. Agora, assim, o que é essa lei, né? Diferente do que foi dito no comentário do Divaldo, eu preciso dizer que é uma ação afirmativa. O que é a lei, se não vir atender um fato social? Qual é o fato social, gente? É assim, que no Brasil, ser mulher representa o quê? Ganhar 30% a menos que os homens, mesmo estudando mais, liderar taxas de desemprego, dedicar mais horas da semana para os trabalhos domésticos, enquanto os homens se dedicam menos, receber a aposentadoria 17% menor do que a dos homens, e isso é fonte do DIEESE. Então, assim, existe a lei para reparar uma questão que é secularmente desvantajosa para a mulher. E outra, quando a mulher vem da licença maternidade, os números do CAGED mostram, elas são mais desempregadas, por isso que ela recebe menos aposentadoria, porque ela tem menos tempo no mercado de trabalho. E tem uma questão que é importante dizer, que as pessoas acham que a gente tem muita lei, não sei o quê. Nada disso, é reparações históricas. Quando a gente estiver num mundo ideal de igualdade, aí sim nós vamos poder falar, não precisa mais dessa lei, tchau para essa lei. O dia que isso acontecer, a gente dá tchau para as ações afirmativas. Enquanto não alcançarmos esse momento histórico, nós não vamos ter. E olha que importante, isso é tão preciso de olhar e atenção das pessoas, que até o currículo dos leis, ele autorizou, né, aquela plataforma, colocar lá o período que a mulher esteve de licença e maternidade, porque existe um vácuo, né, um vácuo profissional. Fala assim, ué, mas a mulher agora, ela não trabalhou, ficou lá parada? Não, gente, ela estava com um filho, cuidando, né? Então, assim, é preciso ter um olhar mais profundo, não dá para ter discussão rasa. Se temos lá a Constituição que diz que todos têm que ser tratados iguais, aqueles que são desiguais merecem tratamento na proporção das suas desigualdades. Vamos lá. Certo. Adolfo Padilha, a sua opinião. É muita bobagem, né? Nossa, como é bobagem. Como é bobagem esse discurso. A pessoa tem que ganhar pela competência dela, seja mulher, seja homem. Dentro desse discurso globalista, né, que eles misturam globalismo de globalização, né? É ridículo isso. É o Estado, mais uma vez, interferindo numa empresa particular. Daqui a pouco vai ser obrigatória a contratação de 10% pelo gênero. Né? E aí, se acatar todos os gêneros que esses loucos inventaram, não vai ter mais homem trabalhando nem mulher. Né? Daqui a pouco vai ser essa loucura. Daqui a pouco você tem uma opção sexual diferente do teu gênero, você vai ter taxas menores no banco para pegar empréstimo, por exemplo. Né? Então, se o homem vai vestidinho de saia, a taxa é de 5%. Se ele vai como homem, é 10%. É isso que vocês estão querendo fazer com o Brasil. É uma loucura isso, é uma loucura. Não falo de direito, eu não falo de recompensa. Todo mundo que sabe trabalhar, trabalha bem, ganha o necessário. Eu falo como que esses esquerdas, esse pessoal do feminismo quer interferir na vida particular das pessoas, da empresa. Essa igualdade, por trás dela, tem um ato covarde. É fazer todo mundo depender do Estado na miséria, enquanto os cabeças vivem na mordomia do capitalismo. Né? Eu aconselho aqui todo mundo que está nos ouvindo, até amigos da bancada, assistir um filme chamado O Último Tigre Branco, ganhou o Oscar agora. Assista esse filme, que demonstra bem o que é a democracia na Índia. Vocês ficam aqui ouvindo o berrante virtual dizendo que a Índia é democrática. Vai lá ver como é que é. E é o que vocês querem fazer no Brasil, porque o que eu vi lá é o que acontece na Venezuela, é o que acontece em Cuba, onde o líder máximo de vocês deu o nosso dinheiro para construir infraestrutura. Muito bem, vamos lá. A Aline Scarelli pediu a palavra. Aline, é com você. Pessoal, é importante essas discussões, só que desde que ela tenha a participação das pessoas ouvindo, né? Porque, assim, muitas das coisas que a gente desconhece, a gente critica. A partir do momento que você conhece os dados, eles são reais. A partir do momento que você vê que existe, sim, uma discriminação e ela é uma desigualdade salarial, essas questões que são rasas, né? Por exemplo, atrelar essa projeto de lei a uma luta de direita e esquerda é super incorreto, tanto que a senadora foi a Simone Tebet, ela não é de esquerda, né? Pelo contrário. Então, assim, eu só chamo atenção para quem tiver curiosidade de realmente se debruçar sobre essa questão, porque quem perde é o Brasil por ter desigualdade salarial para as mulheres, porque são elas que mais investem na formação profissional e são elas que têm menos salário. Então, essa polarização, ela não existe. É importante a gente não ter esse preconceito. Nós não estamos falando aqui de
questões LGBTQI+, não estavam falando disso, era questão do mercado de trabalho feminino, viu? Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini pediu a palavra. Divaldo, com você. Olha, a gente ouve sempre, quando tem esse assunto, muita argumentação que não tem, na minha opinião, relação, né? A previdência, que muitos alegam, a dupla jornada. Gente, aqui em casa eu também limpo a casa, também cuido das crianças, também faço faxina, e nem por isso eu tenho o privilégio de pagar menos previdência. Eu pago mais previdência, né? Eu acredito que se a gente quer condições iguais, elas têm que ser iguais de verdade, e não ficar privilegiando um ou o outro. Agora, sob a desculpa de um ser privilegiado, a gente quer arrumar, às vezes, um privilégio ainda maior para outro. Isso é absurdo. Nós precisamos de um país mais simples. Quem trabalha, quem gera emprego, quem tenta gerar emprego nesse país, sabe o quanto é difícil você fazer isso. Aí depois as pessoas reclamam que não tem emprego, mas a todo momento tem um sem vergonha criando mais uma complicação para quem quer gerar emprego, gente. Aí assim não tem como. Ou a gente vira um país sério de verdade e simplifica a nossa legislação para privilegiar o trabalho, ou nós vamos morrer todos sem trabalho. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, a sua réplica. Não, quem não vive na realidade é quem defende um negócio desse. Imagine o seguinte, então. Daqui a pouco, quanto custa cosmético para as mulheres? Sempre o dobro ou o triplo do valor, porque nós homens podemos usar o Avon, né? Daqui a pouco eles vão querer, não, tem que abaixar o preço também do cosmético. Tem o mesmo direito, né? Então, quer dizer, o Divaldo falou tudo. Eu também limpo casa, eu também faço faxina, eu cuido dos meus filhos, né? É um assunto, ele não é ridículo, ele até tem que ser discutido, mas nunca imposto. Nunca chegar para a empresa é obrigatório, ó, você vai pagar multa se você não pagar melhor para mim. Aí vai um trans lá, aí vamos começar a discutir o quê? Que o trans também tem direito, porque estão discutindo que ele tem direito de entrar no banheiro do gênero contrário dele. Não é isso ou eu estou errado? Ou eu estou vendo em outro mundo? Daqui a pouco um transexual vai falar, não, eu também quero a cota do salário. Aí essa turminha vai discutir que o trans tem o direito dele. Absurdo isso aí. Muito bem, nós estamos encerrando o nosso jornal de hoje, aqui o Entre Linhas. Muito obrigado a você que ficou na sintonia. Gente, esse é um assunto que a gente poderia discutir horas aqui, seria muito bom a gente, se tivesse esse tempo, a gente poder explanar melhor cada um a sua opinião. Mas eu quero agradecer aqui a Aline Scarelli, a Adolfo Padilha, Divaldo Ceresini pela participação de vocês no Entre Linhas, e nós voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Grande abraço para todo mundo, até o nosso próximo encontro, até lá.